Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Deixa eu dar um recado importante para você. Salve, torcedor vascaíno! Aqui a gente fala de Vasco, mas também traz novidades. E essa aqui é muito grande. A 7KB entrou em campo com o canal para elevar o nível da diversão e da sua confiança. Quer vantagem? Tem muitas. Super odds, saque instantâneo, cashback de até 25%, jogos variados e suporte 24 horas. E tudo transparente, seguro, do jeito que o vascaíno merece. Mas fica atento, hein? Só para maiores de 18 anos e sempre com aquela responsabilidade. Quer conhecer? Aponte o celular para o QR Code que está aqui embaixo e descubra o mundo da 7KB. Bom dia, torcedor vascaíno. Estou falando aqui quinta-feira, dia 8 de janeiro, nesse nosso Acorda pelo canal Atenção Vascaínos. É um canal que está correndo atrás aí das notícias, numa época em que não existe atividade, jogos dos profissionais. E os nossos escavadores aí de notícias, Flávio Dias e Emerson Rocha, eu deixo para eles essas notícias sobre contratações, dispensa de jogadores, porque eles é que têm o caminho das pedras. Bom, antes de mais nada, eu quero convidar aí o torcedor do Vasco, que ainda não está inscrito no canal, para aproveitar para se inscrever. E para quem já está inscrito, para não deixar de dar o seu joinha, mais conhecido como like, para que outros torcedores do Vasco também vejam, participem, mandem opiniões, sugestões. Estamos abertos aí para receber qualquer informação, qualquer sugestão do torcedor do Vasco. Tá legal? Bom, eu escolhi como tema hoje as metas do Vasco para este ano de 2026. Sim, o Vasco vai disputar Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. E eu estava pensando, falei, bom, quais serão as metas do Vasco para este ano? Eu, se eu fosse dirigente do Vasco, o que eu estabeleceria como meta? Aí dirá o torcedor do Vasco, ele mesmo, ferrenho, não, meta do Vasco é ser campeão de tudo. Porra, mas não é por aí, né? Não é por aí. Você tem que colocar assim, metas dentro de uma certa lógica, baseada em alguns dados, em algumas ideias, em algumas situações, em orçamento do clube, situação do clube. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para você estabelecer metas. Porque senão você também não, o Vasco vai ser, a meta é ser campeão de tudo. Porra, aí não é meta, cara, aí é uma utopia. Não, você não vai conseguir. Eu também tenho como meta, eu posso falar, a minha meta é morar numa cobertura na Praia do Leblon, esse ano. Estou falando para esse ano, né? Este ano, melhor dizendo, 2026. Pode ser que futuramente eu consiga, né? Acho que não vai dar tempo não, mas pode ser, quem sabe. Eu ganho na Mega Sena. Mas eu estou falando assim de meta factível com base em números, em dados que a gente está vendo aí, em orçamento. Então, por exemplo, Campeonato Carioca. É um campeonato que o Vasco pode disputar o título.
É fácil? Claro que não. Por que não é fácil? Não é que tem clubes aí de pequeno investimento, muitos clubes de pequeno investimento. Por outro lado, vão disputar o Campeonato Carioca somente Flamengo, Botafogo e Fluminense, que foram os campeões das últimas 4 Copas do Brasil, Copas da Libertadores. Então, só isso, né? Esses 3 clubes foram os últimos campeões das 4 Copas de Libertadores. Então o campeonato vai ser fácil? É claro que não. Mas o Vasco tem chance de disputar? Tem. Porque o Campeonato Carioca, ele começa na primeira fase com pontos corridos. Né? São 12 clubes divididos em dois grupos de 6. Né? O grupo do Vasco, além do Vasco, Fluminense, Volta Redonda, Sampaio Correia, Portuguesa e Bangu. E jogam com os adversários do outro grupo. Flamengo, Botafogo, Madureira, Maricá, Boa Vista e Nova Iguaçu. Então são 6 jogos que vão ser disputados. É um turno que vai ser disputado no ponto corrido. E classificam os 4 primeiros colocados. Então, mesmo, né, com o Vasco disputando as 2, com toda certeza, com uma equipe alternativa, a terceira rodada é com o Flamengo. Pode ser que volte alguns jogadores aí dos titulares. Mas ainda assim, dos 6 clubes, classificam 4. É óbvio que o Vasco vai se classificar, né? Não tem como não se classificar. E aí começa, o primeiro do grupo joga contra o quarto, o segundo contra o terceiro. Aí já dentro do grupo A. Jogo único. Os vencedores desses 2 jogos fazem as semifinais. Aí jogam mata-mata, e de volta. Com possibilidade de pênalti. E aí classificam para a final e é um jogo só. Final é um jogo só. Mas então começa com pontos corridos, depois vai para o mata-mata. E pênalti. Então existe uma possibilidade do Vasco chegar e disputar o título. Claro que existe. Depois vem a Copa do Brasil. Esse ano batendo um recorde. 126 clubes. Porra, clube de tudo. Os piores colocados no ranking. Tudo disputa a Copa do Brasil. O Vasco vai entrar na 5ª fase, assim como todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro entram só na 5ª fase. E aí, esses 20 clubes do Campeonato Brasileiro se juntam a 12 clubes que avançaram das fases iniciais, das 4 fases iniciais, e se juntam e formam um grupo de 32 clubes, que vão para sorteio, e aí começa então a fase de mata-mata. E aí tem que ter um pouco de sorte na Copa do Brasil, né? Porque o sorteio ele pode beneficiar o Vasco, como aliás aconteceu no ano passado. Né? Só para lembrar, o Vasco na primeira fase foi União Rondonópolis, depois pegou Nova Iguaçu, né? Venceu a União Rondonópolis, venceu Nova Iguaçu, depois pegou o Operário. Aí já dificultou um pouco, foram 2 empates e o Vasco ganhou a disputa dos pênaltis. Aí depois no sorteio pegou o CSA. Poderia ter pego qualquer outro clube de grande investimento, mas pegou o CSA. O Vasco empatou um jogo, ganhou o outro, se classificou. Depois já pegou o Botafogo. Aí foram 2 empates, classificou nos pênaltis. Classificou para pegar Fluminense. Venceu um jogo, perdeu o outro. Classificou nos pênaltis, até chegar à final. Então a Copa do Brasil, apesar de ser também um torneio muito difícil, né, entram todos os clubes da Série A e mais os classificados de fases anteriores, ainda assim existe a possibilidade da sorte, né, no sorteio, e as disputas de mata-mata que podem levar à cobrança dos pênaltis. O Vasco tem sido muito competente, os jogadores na cobrança dos pênaltis e o Léo Jardim para defender os pênaltis. Então é um torneio que o Vasco pode disputar o título? Pode. Tanto que o ano passado disputou, e o ano retrasado chegou às semifinais. Então é um torneio que o Vasco pode disputar o título. É uma meta do Vasco, pode ser uma meta do Vasco, disputar o título da Copa do Brasil.
Aí vamos para a Sul-Americana. Outro torneio muito difícil. São 44 times. Os 6 times brasileiros, assim como 6 times argentinos, entram só numa segunda fase. E vão se classificar 32 clubes. São 16 classificados da fase anterior, mais os 6 do Brasil, mais os 6 da Argentina, mais os 4 eliminados da Libertadores. Formam um grupo de 32 clubes, divididos em 8 grupos de 4. E aí começam então aqueles jogos mata-mata, aqueles jogos de ida e volta e pênalti. É um torneio muito difícil também, não resta a menor dúvida. O Vasco pode disputar o título assim, numa previsão muito otimista? Pode. Agora, lembrando que os 6 times brasileiros, além do Vasco, tem o Atlético Mineiro, Grêmio, Bragantino, Santos e São Paulo. Então são os 6 brasileiros. E os da Argentina, basicamente, são River Plate, Racing e São Lourenço, fora os outros 3. Tem ainda América de Cali, Nacional de Medellín, tem o Olímpia, tem o Puerto Cabello de Melgar. Os 2 de triste recordação para a gente. Mas é um torneio muito difícil. Mas o Vasco pode estabelecer uma meta de disputar o título? Pode. Vamos ser otimistas, pode disputar um título. Um torneio também de mata-mata. Pênalti, o Vasco pode disputar o título. Mas chegamos à meta do Campeonato Brasileiro. E aí no Campeonato Brasileiro, a meu ver, isso assim, na minha opinião, o que o Vasco pode ter como meta é se colocar entre os 6 primeiros do campeonato. Nada mais além disso, na minha opinião. Isso como meta. Pode acontecer do Vasco ter uma melhor classificação? Pode. Mas pode também ter uma classificação ruim. Também pode. Agora, se eu fosse dirigente, eu estabeleceria como meta chegar até entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Porque é a oportunidade do Vasco se classificar para a Libertadores de 2027. E aí o torcedor do Vasco vai falar, porra, mas isso não é uma meta. Acho que tem que ser campeão brasileiro. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil que existe, talvez até no mundo. São 38 rodadas. E além do Campeonato Brasileiro, tem as outras competições. Tem a Sul-Americana em paralelo, tem a Copa do Brasil em paralelo. Então é um sem número de viagens, jogos em altitude, e tudo isso junto com o Campeonato Brasileiro. Então, para disputar o título do Campeonato Brasileiro, você tem que ter basicamente um diferencial, que é o elenco. É a qualidade do elenco, não é a quantidade do elenco, é a qualidade do elenco. Porque você está disputando competições paralelas. E você tem que ter um rodízio entre os jogadores que ninguém suporta. É humanamente impossível você suportar o ano inteiro com um plantel, um elenco, né, de qualidade, mas só com 12, 13, 14 jogadores. Não dá, pô. E você vai disputar um campeonato brasileiro com equipes com elencos muito fortes, com orçamentos muito fortes. Então não adianta colocar como meta a meta do Vasco para este ano, estou falando de 2026. Então o Vasco tem aí, né, notícias boas, né, a nova SAF que pode entrar, qualificar o time um pouco mais ainda, com novas contratações, que o Vasco está correndo atrás aí, já fechou com alguns. Enfim, o Vasco pode melhorar o time? Pode, mas eu estou falando de meta plausível. Então o Vasco não pode ter como meta ser campeão brasileiro em 2026, na minha opinião. E a gente tem até alguns dados, né? Por exemplo, em 2023, o Palmeiras foi campeão com 70 pontos. Desculpa aí que tem uma gripe me pegando. Então o Palmeiras foi campeão com 70 pontos. O Vasco foi o 15º com 45. Uma diferença de 25 pontos.
Em 2024, o Botafogo foi campeão, com 79 pontos. O Vasco foi o 10º, com 50. Diferença de 29 pontos. E o ano passado... Tá bravo. E o ano passado, o Flamengo foi o campeão com 79 pontos, o Vasco fez 45. Uma diferença absurda de 34 pontos. Então, como pensar em ser campeão brasileiro? Muito difícil para este ano. E o campeão, a gente tem que lembrar de uma coisa óbvia, né? São 20 clubes disputando o campeonato. O campeão é um só. Os outros 19 não vão ser campeões. Então a probabilidade maior é que o Vasco esteja no grupo de 19 e não seja o campeão. Tá bom, torcedor? Eu vou ficando por aqui. A gripe tá me pegando. E você pode dar a sua opinião. Concorda comigo? Discorda? Acho que tem sentido o que eu estou falando? Ou se, Severo, tu não sabe nada. Vai ser campeão de tudo. Vai quebrar a cara. Mande a sua opinião. Tá bom, torcedor? Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção! Vai enfiar! Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!